Olá, terceiros anos, tudo bem? E aí, preparados para a nossa última aula do ano? Hoje nós vamos finalizar os conteúdos apostilados. Nós vamos finalizar o capítulo 13 de matemática. Nós vamos fazer a parte B do capítulo 13, matemática, nossa última aula do ano. Vocês vão fazer essa aula durante a semana dos dias 29 e 30 de novembro, tá? Segunda e terça-feira. E também primeiro, né, ó, quarta-feira será dia 1º de dezembro. Quinta-feira, dia 2 de dezembro. E sexta-feira será dia 3 de dezembro. Então, essa aula, meninos, vocês vão fazer no finalzinho de novembro e início de dezembro também, tá bom? Do ano de 2021. E durante esta semana também, de 29 de novembro a 3 de dezembro, vocês vão fazer as últimas avaliações do bimestre, não, as últimas avaliações do ano, tá? Lembrando, o mês de novembro é o mês 11. E o mês de dezembro? Dezembro é o último mês do ano. Dezembro é o mês 12, ok? Então, aqui nesta semana, vocês vão fazer essa aula de matemática, tá? O capítulo 13, parte B, e também as últimas avaliações do ano. Então, a aula de hoje é uma continuação, tá? Continuação do capítulo 13, medidas 2. Na aula anterior, vocês aprenderam sobre as medidas de massa, né? Vocês se recordam? Medidas de massa, peso, né? Quilograma, grama. Nesta aula, vocês vão continuar a partir da página 154, tá? Página 154. Nós vamos falar sobre medidas de capacidade. Então, vamos lá. Página 154, medidas de capacidade. Muitas lanchonetes utilizam recipientes de diferentes capacidades para servir. Por exemplo, sucos e vitaminas. Para indicar essas capacidades, podemos utilizar o litro, que o símbolo, né, é L, tá? Ou o mililitro, que é o ml, que são unidades de medidas padronizadas. Então, essas são as unidades padrões que nós utilizamos para as medidas de capacidade, o litro e o mililitro. Vocês se recordam que na aula anterior vocês estudaram as medidas de massa, que é o quilograma e o grama? Capacidade é litro e mililitro, ok? 1 litro equivale a 1000 mililitros, ou seja, meninos, grifem aí, é muito importante, tá? Essa referência, essa equivalência, tá? Vocês precisam aprender isso. 1 litro equivale a 1000 mililitros, tá? Então, se você souber fazer essa equivalência, você consegue depois fazer as transformações, tá? Se recordem. Vocês se recordam que na medida de massa, 1 quilograma equivale a 1000 gramas? Vocês se recordam disso? Aqui na medida de capacidade é bem parecido, tá? 1 litro equivale a 1000 ml, 1000 mililitros. Então, se recordem disso. Observe uma situação em que se faz necessário o uso dessas unidades de medida. Deixa a Joelha explicar uma coisa para vocês.
Medidas de massa, né? Vocês já aprenderam que é o peso, né? O peso das coisas é a massa, não é? Medidas de capacidade, meninos, nós vamos medir o quanto cabe dentro de algo, tá? O quanto de líquido, no caso. A medida de massa, ela é sólida, não é? Já a medida de capacidade é líquida. Então, a gente mede o quanto cabe em líquido dentro de alguns recipientes, tá? E as medidas padronizadas, o que a gente utiliza para medir as medidas de capacidade é o litro e o mililitro, tá? Aqui está seu pedido. Um copo de 300 ml de vitamina de abacate e uma garrafa de 1 litro de vitamina de abacate para viagem. Então, olhem aqui o pedido do freguês, ó. Um copo de 300 ml, tá? Ó. Então, ele é menor, né? E uma garrafa de 1 litro, porque ele vai levar para viagem. Então, reparem, 1 litro tem 1000 ml, tá? E 300 ml é menor, é menos que 1 litro, tá? Observem. Aqui nós temos duas perguntinhas e a Trinity já até ajudou vocês, né? Pergunta número 1. Qual recipiente tem a maior capacidade? O copo ou a garrafa? Então, qual é o recipiente que cabe mais, que tem a maior capacidade? O copo ou a garrafa? 2. Se 300 ml de vitamina de abacate custam R$ 5 e 1 litro custa R$ 14, quantos reais esse cliente pagou por essa compra? Então, ele comprou um copo de 300 ml mais uma garrafa de 1 litro. Então, qual foi o total que ele gastou? Fácil, né? Aqui nós temos as atividades, ó. Virem a página, vamos lá para a página 155, atividade 1. Contorne os produtos que são vendidos em litro ou mililitro, ou seja, os produtos que a gente mede em capacidade, tá? Litro ou mililitro. O feijão, 1 quilograma. O suco, 500 ml. Leite, 1 litro. Ração para cachorro, 10 quilogramas. Então, ó, contorne os produtos que são vendidos em litro ou mililitro. Dos produtos que você contornou, qual possui a capacidade indicada correspondente a menos do que 1 litro? Ficou fácil, né? Muito fácil. Atividade número 2. Escreva a unidade de medida mais adequada para expressar a capacidade de cada recipiente representado abaixo. Então, aqui, meninos, nós temos uma garrafa de água mineral, tá? Um galão de água mineral, uma lata de suco, um balde e um frasco de perfume, tá? Vocês vão colocar aqui, ó, nesses espaços, nesses retângulos, tá? A unidade de medida mais adequada. Lembrando que a unidade de medida de coisas líquidas, né, de recipientes, o quanto cabe, são as medidas de capacidade, litro e mililitro, tá? Então, aqui nós temos, ó, a garrafa de água mineral de 1 litro, nós sabemos que é o litro, né? E o copo? O copo, qual é a unidade de medida mais adequada que a gente expressa a capacidade?
o mililitro ou é o litro? Escrevam aqui, tá? E o galão? Qual é a unidade de medida mais adequada? É em litros ou em mililitros? E a lata de suco? Litros ou mililitros? O balde? Qual é a medida de capacidade mais adequada? E o frasco de perfume. Quando nós vamos comprar perfumes, né? Nós compramos em mililitros, ml, né? Ou em litros, litros de perfume. Escrevam aqui nos espaços, ó, as medidas adequadas, tá bom? Exercício 3, agora virem a página, tá? Nós vamos para a página 156. O médico de Marilda receitou 5 ml de xarope para tosse 3 vezes ao dia, durante 5 dias. Observe a embalagem do xarope. Meninos, prestem bem atenção nesse exercício, tá? Ó, o frasco de xarope, né? O frasco do remédio vem com 90 ml, tá? O médico de Marilda pediu para ela tomar 5 ml durante 5 dias e 3 vezes ao dia, tá? Então, prestem atenção agora nas perguntas. A. Quantos mililitros de xarope Marilda precisa tomar por dia? Então, aqui a gente está perguntando por dia. Quantos ml, né? Quantos mililitros de xarope ela vai precisar tomar por dia? Ela vai tomar 5 ml 3 vezes ao dia. Então, quanto ela vai tomar? Tá? B. Ao todo, quantos mililitros de xarope Marilda precisa tomar nesses 5 dias? Então, aqui na A você vai descobrir quanto ela vai tomar por dia. E aqui você vai multiplicar por 5, não é verdade? Porque está dizendo que o próprio exercício diz que ela vai tomar 5 ml 3 vezes ao dia, né? E não é um dia só, são 5 dias. Então, qual é o total de ml, em ml, que Marilda vai tomar de xarope, tá? Agora vem a pergunta C. Um frasco do xarope será suficiente? Então, aqui, de acordo com o resultado da conta, será que 90 ml vai ser suficiente ou não? Justifique sua resposta. Exercício 4. Jonas pretende encher os 3 copos com o conteúdo da jarra. Então, prestem atenção. Olhem aqui a medida de capacidade da jarra. 1 litro, não é? E os 3 copos, cada um tem 300 ml. Então, esse tem 300 ml, esse 300 também e esse também. Utilizando o conteúdo da jarra, 1 litro, é possível encher completamente os 3 copos? Justifique sua resposta. Será que 1 litro a gente consegue encher 3 copos de 300 ml? Quanto que é 300 mais 300 mais 300? Será que dá? Será que sobra? Será que dá certo? Justifique sua resposta aqui, tá bom? Exercício 5, página 157. Contorne a quantidade de copos que é possível encher completamente com A. 935 ml de água. E a capacidade de cada copo? Tchueli, de quanto cabe em cada copo? A medida de capacidade de cada copo é 330 ml, tá?
Quantos copos a gente vai conseguir encher com 935 ml de água, tá? Então, 330 mais 330, e aí você vai somando até chegar no mais próximo ou até chegar em 935 ml, tá? Você tem que ir acrescentando. 330 mais 330 dá quanto? Mais 330. E aí, continue. Aí a pergunta é: contorne a quantidade de copos que é possível encher completamente, tá bom? Então, vocês vão contornar quantos copos vão caber 935 ml. Vivendo valores. A água é essencial para manter a saúde e o bom funcionamento do organismo. É importante consumir água todos os dias. Agora B, ó. 1 litro de água, sendo que a capacidade de cada copo agora é 300 ml, tá? Então, quantos copos vocês vão contornar? 300 mais 300, 600, mais 300, 900. Então, esse aqui não vai estar completo, vai. Então, vocês vão contornar só os copos que vão ficar totalmente cheios, combinado? Os que sobraram um pouquinho, vocês não vão contornar. C, 2 litros de água. Sendo que a capacidade aqui agora de cada copo é meio litro. Olhem só, 500 ml. 500 ml é a mesma coisa que meio litro, concordam, meninos? Não é? 1 litro não é 1000 ml? Então, qual é a metade de 1000? Metade de 1000 é 500, não é? Então, se metade de 1000 é 500, então 1 litro é 1000 ml, então meio litro é 500 ml, não é? Então, aqui, ó, cada copo desse cabe meio litro, 500 ml, ok? 2 litros de água. Quantos copos vocês vão contornar? Fácil esse, não é? Confio em vocês. Exercício 6. Jorge é um pequeno produtor de leite. Ele vai armazenar sua produção de 735 litros de leite em recipientes com 5 litros de capacidade, tá? Quantos recipientes serão necessários? Então, pensem, meninos. Ele tem 735 litros, tá? Para armazenar em galões de 5 litros cada. Então, o que vocês têm que fazer? Quantos recipientes serão necessários para armazenar toda essa produção? Vocês vão pegar o total de leite, né, que é 735, e dividir por 5, não é? Divisão. Então, façam bonitinho aqui, hein? O algoritmo convencional, 735 dividido por 5. E aí, vocês vão saber quantos recipientes serão necessários para Jorge armazenar todo esse leite. Agora, virem a página, vamos lá para a página 158. Exercício 7. Josué anotou em um quadro o consumo de combustível de seu carro durante alguns dias. Então, olhem as anotações de Josué, ó. Dia da semana, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. E aqui, ao lado, é a quantidade em litros, tá? De combustível que o carro dele consumiu, tá? Segunda-feira, 8 litros. Terça-feira, 9 litros. Quarta-feira, 12 litros. E na quinta-feira, 30 litros de combustível. Em qual dia da semana ocorreu o maior consumo de combustível e o menor consumo de combustível? Fácil.
né? Vocês vão ver qual é o maior e qual o menor consumo em qual dia da semana, tá? B, de acordo com o item A, de acordo com esse item aqui, calcule a diferença entre a quantidade de litros de combustível consumida nesses 2 dias. Terceiros anos, quando a gente fala em matemática sobre diferença, é uma comparação, tá? E a conta que eu faço, né, a operação que eu utilizo para comparar é a subtração. Vocês se recordam? Então, vocês vão saber a diferença, vão comparar aí a diferença entre o consumo maior e o menor. Lembrando que diferença em matemática é uma subtração, ok? Façam a continha aqui, ó. C. A quantidade de combustível consumida de segunda-feira a quarta-feira é maior ou menor do que a quantidade consumida na quinta-feira? Então, aqui está perguntando segunda a quarta. Então, vocês vão somar segunda-feira mais terça-feira mais quarta-feira. Vai dar um total, tá? Essa quantidade, ela é maior ou menor do que da quinta-feira, tá? Então, vocês também primeiro vão somar e depois vão fazer uma comparação, tá? Esses 3 dias é maior ou menor do que quinta-feira? D. Ao todo, quantos litros de combustível foram consumidos nestes 4 dias? Então, aí vocês vão ver, ó, segunda, terça, quarta e quinta. Qual é o total? Vocês vão juntar todo o consumo desses 4 dias, tá? E não se esqueçam das respostas, hein? Bonitinha. Começo de frase, letra maiúscula, ponto final lá no final da frase afirmativa. Caprichem, hein? Meninos, prestem bastante atenção aí no exercício 8 da página 159, tá? Ele é bem complicadinho. Na imagem abaixo, a capacidade do balde equivale a 20 vezes a capacidade do copo. Então, nós temos aqui 3 recipientes: o balde, a garrafa e o copo. Aqui na atividade já está falando que um balde equivale a 20 copos, não é? 20 copos. Então, a tio Elide fez o seguinte, ó. Um balde tem a capacidade de 20 copos. Então, ó, eu multipliquei por 20, tá? E as 5 vezes a capacidade da garrafa. Então, o balde tem a capacidade de 5 garrafas. Então, eu tenho aí a medida de capacidade vezes 5. De novo, prestem atenção. Um balde tem a medida de capacidade de 20 copos, tá? Um balde tem a medida de capacidade de 5 garrafas. Até aí tudo bem, não é? Agora olhem as perguntas. A capacidade de 5 baldes equivale à capacidade de... Então, agora a gente está trabalhando com 5 baldes. Quantos copos? Então, um balde tem 20 copos, não é? E 5 baldes? Então, vamos pensar. 5 vezes 20. Por que, tio Elide? Não entendi. Porque um balde cabem 20 copos, não é? A medida de capacidade, lembrando, tá, meninos? Então, 5 baldes, nós vamos multiplicar. 5 vezes 20, tá? E agora, e as garrafas? Lembrem-se aqui, ó. Um balde tem a medida de capacidade de 5 garrafas.
Então, a gente pode encher a garrafa 5 vezes, tá? E derramar aqui dentro do balde. Então, pensem o seguinte, e 5 baldes vão ser quantas garrafas? A gente vai multiplicar. 5 vezes 5, ok? Agora B, ó. A capacidade de uma garrafa agora, ó, equivale à capacidade de quantos copos? Aqui a gente vai fazer uma divisão, tá? Nós vamos pegar 20 e dividir por 5 para saber a capacidade de quantos copos cabem na garrafa. Vamos fazer um exemplo para vocês entenderem melhor, ó. Vamos supor, uma suposição, que o copo tenha a medida de 1 litro, tá? O copo tem 1 litro. Então, se um copo tem 1 litro, o balde vai ter 20 litros, não é verdade, meninos? Não é? Porque é vezes 20, não é? Uma vez o 20 é igual a 20. Então, um copo 1 litro, um balde 20 litros. A garrafa, consequentemente, vai ter 4 litros. Por que, tio Ed? A gente faz uma divisão, tá? 20, que é a capacidade do balde, tá? Capacidade supostamente. Dividida por 5 é igual a 4. Então, a garrafa vai caber a quantidade de 4 copos. Isso é uma suposição, tá? A garrafa, ela é 4 vezes maior do que o copo, ok? Atividade 9, página 159. Para fazer uma receita de bolo de fubá, Amanda utiliza 200 ml de leite e 100 ml de óleo, além de outros ingredientes. Ela recebeu uma encomenda e vai fazer 5 receitas. Então, em uma receita, a Amanda utiliza 200 ml de leite e 100 ml de óleo, em uma receita só, tá? E ela recebeu 5 encomendas. Então, ela vai fazer 5 receitas. Ou melhor, ela recebeu uma encomenda de 5 receitas, tá? Qual é a quantidade de leite em litros que a Amanda precisa para fazer essas 5 receitas? Então, em uma receita, ela utiliza 200 ml. Em 5 receitas, aí nós vamos multiplicar, não é? 200 ml vezes 5, que aí a resposta tem que ser em litros, tá? B. Quantos mililitros de óleo serão necessários para fazer essas 5 receitas? Então, aqui a pergunta já está em mililitros, tá? Não precisa transformar mililitro em litro, tá? Se em uma receita ela utiliza 100 ml, quantos ml ela vai utilizar em 5 receitas? É só multiplicar, não é? 100 vezes 5 ou 5 vezes 100, tanto faz. Virem a página, vamos lá para a página 160 agora, exercício 10. Suponha que você possui os 2 baldes abaixo. Então, aqui nós temos 2 baldes, ó. Um de 5 litros e outro de 3 litros. Como você faria para obter exatamente 2 litros de água em um dos baldes? Um desafio, hein? Atenção, você não possui outros recipientes e os baldes não possuem marcações além das indicadas. Então, nós temos um balde de 5 litros e outro de 3 litros. A gente quer saber certinho quanto é 2 litros. Não é tão difícil. Não é tão difícil, não. Ó, pensem bem, hein? Exercício 11, página 160. Os recipientes graduados a seguir têm capacidade para 900 ml. Recipientes graduados, meninos,
são esses que têm essas escalas graduadas, essas divisões aí, tá? Observe os recipientes e complete o quadro. Recipiente, então nós temos aqui 3 recipientes. Esse daqui está dividido em 4 graduações, esse daqui em 9 e esse daqui em 6, tá? Quantidade de líquido no recipiente. Então, aqui, de acordo com essas divisões, vocês vão saber a quantidade de líquido em cada recipiente, ó, porque tem certinho as marcações, tá? E a quantidade de líquido que falta para encher o recipiente. Também a gente vai conseguir saber o que falta aqui, ó, tá? Levando em consideração sempre que esses recipientes têm medida de capacidade de 900 ml. A tia Elide vai fazer o primeiro aqui para vocês entenderem melhor, ó. Quantidade de líquido no recipiente, esse aqui, ó. Nós temos 900 no total, não é? E aqui nós temos 4 graduações, ele não está dividido em 4? Então, nós vamos pegar 900, ó, 900 dividido por 4. Por que 4, tio Elide? Porque aqui nós temos 4... O recipiente está dividido em 4 marcações, ó. 1, 2, 3, 4. 900 dividido por 4 é igual a 225. Então, essa parte aqui, ó, só tem uma parte preenchida, não é? Só uma graduação preenchida, não é? Então, 1 vezes 225 é igual a 225 ml. Deu para entender? O total do recipiente tem 900 ml. Esse recipiente aqui está dividido em 4. Não é? Só que ele está cheio até a primeira graduação só, não é? Então, 900 dividido por 4 é igual a 225. Então, 225 aqui, mais 225 ml aqui, mais 225, mais 225 ml. Então, aqui, esse copo está com 225 ml cheio, né? E o que falta? O que falta é mais simples. A gente pega o total do copo, que é 900 ml, não é? Ó, ele inteiro tem 900 ml, a medida dele, a medida de capacidade. Ele já tem 225 ml. Então, a gente vai subtrair. 900 menos 225 é igual a 675 ml, ok? Então, vocês vão fazer com este recipiente e com este, combinado? Agora, virem a página, vamos lá para a página 161, exercício 12. Heloísa está planejando fazer uma festa. Para isso, ela estimou que vai precisar de 6 litros de suco de laranja. Observe as opções de compra que ela encontrou em um supermercado. Então, vamos lá. Heloísa está planejando fazer uma festinha, tá? E ela vai comprar 6 litros de suco. Então, observem. 1 litro de suco, esse recipiente aqui de 1 litro, tem... custa R$8, tá? Então, 1 litro por R$8. E esse daqui, ó, esse recipiente tem medida de capacidade de 2 litros. Então, 2 litros custa R$15, tá? Então, pensem com a tia Elide. 1 litro por R$8, 2 litros por R$15, tá? Quantas garrafas de suco Heloísa deve comprar se escolher apenas a opção A? E quantas garrafas ela vai precisar comprar se ela escolher a opção B? Pensem, opção A, 1 litro só, e ela precisa de 6, tá? 6 litros. E a opção B vem 2 litros. E ela precisa de 6. Então, quantas garrafas ela vai precisar comprar?
Quantos reais Heloísa vai gastar se decidir comprar apenas as garrafas da opção A? E quanto Heloísa vai gastar se ela optar pela opção B? Em qual das opções acima é possível gastar a menor quantia em reais? Então, qual é a melhor opção para Heloísa? Opção A ou opção B? Ela comprar 1 litro por R$ 8 e só que ela precisa de 6 litros, tá? Não se esqueçam disso. Ou a opção B, que é 2 litros por R$ 15. Qual a opção que fica mais barata para ela? Exercício 13, página 162. Leia as dicas e complete a capacidade de cada recipiente em litros ou mililitros. Então, prestem atenção, ó, nós temos aqui os recipientes, uma caneca, uma garrafa, um balde, um copo e uma jarra, tá? Nós temos aqui, ó, a caneca em ml, a garrafa é 1 litro, tá? Então, a garrafa a gente já sabe que é 1 litro, tá? O balde em litros, o copo em mililitros e a jarra em litros. Então, vamos lá, a gente só sabe da garrafa por enquanto, não é? São necessárias 4 garrafas cheias para encher completamente o balde. Então, é fácil, né? Ó, o balde, quantos litros tem o balde? São 4 garrafas dessa. Fácil, né? A jarra tem a metade da capacidade do balde. Então, depois de você descobrir a do balde, o balde tem o dobro da jarra. A jarra tem a metade do balde. A garrafa tem o quádruplo da capacidade da caneca. A garrafa tem o quádruplo. O quádruplo, meninos, é 4 vezes, tá? Da capacidade da caneca. Então, 1 litro é 4 vezes maior que a caneca. Então, a gente tem que dividir, não é? Eu pego 4 litros, que aí a gente tem que transformar em ml, tá? E dividir por 4, porque a resposta é em ml, tá? Uma garrafa é 4 vezes maior que a caneca, tá bom? Metade da capacidade do copo, então metade do copo é suficiente para encher a caneca. Olhem só, então o copo é o dobro da caneca, não é? Não é verdade? Porque se metade do copo enche a caneca, então a gente precisa de 2 canecas para encher o copo inteiro. Então a gente vai multiplicar a caneca vezes 2, ok? Parece difícil, mas não é. Vão seguindo passo a passo que vai dar tudo certo. Atenção, atividade 14. Em uma fábrica, toda a produção de suco de uva e de laranja do dia foi armazenada nos 4 recipientes representados a seguir. Então, nós temos 4 recipientes aqui, ó. Um de 50 litros, um de 32 litros, um de 48 litros e um de 62 litros. Sabendo que a quantidade de suco de uva é igual ao triplo da quantidade de suco de laranja, determine quantos litros de suco de uva estão armazenados nesses recipientes. Então, prestem atenção. Aqui está falando que o suco de uva é o triplo da quantidade do suco de laranja, tá? O que é o triplo, professora? Vezes 3, 3 vezes maior. Muita atenção nesse exercício, hein? Ele é complicadinho. Agora, prestem atenção a algumas orientações, tá? Aí da página 163, algumas dicas muito importantes para o nosso dia a dia, tá? Cidadania no dia a dia. Cuidado com as falsas promoções. Provavelmente você já deve ter visto as seguintes propagandas.
Leve 4, pague 3. Promoção do dia, oferta imperdível. Nem sempre as propagandas são tão vantajosas como parecem. Por exemplo, às vezes é mais vantajoso comprar um pote de sorvete de 2 litros do que comprar 2 potes de 1 litro cada. Por exemplo, o exercício lá do suco, né? Devemos também prestar atenção ao passar o produto pelo caixa, pois o preço pode estar diferente no ofertado. O preço pode estar diferente do ofertado na gôndola. Gôndola é onde fica, tá? Os produtos comercializados. Às vezes lá na gôndola tá escrito que está em promoção ou um preço diferente. Quando a gente vai lá pagar lá no caixa, o preço está abusivo, está diferente, não é? Em qualquer situação, é necessário verificar os preços e as quantidades para não ser prejudicado e também para economizar. Em caso de preços muito diferentes do mesmo produto, chame o responsável para comunicar o engano. Aqui nós temos duas perguntinhas, ó. Junte-se a um colega e discutam quais preços vocês colocariam nos produtos acima para as promoções serem válidas. Por que devemos informar uma oferta duvidosa ao responsável? Observem aqui, meninas, promoção. Leite em pó, 600 gramas por apenas R$16. Então, ó, 600 gramas por R$16. Leve mais por menos. Bebida láctea, chocolate, uma por R$2 e 3 por R$6. Uai! Uma você paga R$2 e 3 você paga 6. Qual a promoção disso? Uma por R$2 e 3 por 6. Será que tem promoção aí? Discuta aí com o seu coleguinha. Aqui nós temos, ó, sabonete, cada individualmente é R$1. E aqui nós temos leve 8, pague 7. 1 por R$1. 8, pague 7 por R$8. Oferta margarina 500 gramas, R$7. E uma por R$3, 250 gramas. Aqui eu já vi um pouquinho de vantagem, não é? Uma margarina de 500 gramas sai por R$7. Qual é a metade de 500? Metade de 500 não é 250? Qual é a metade de 7? 13,50, não é? Então, aqui a gente tem uma vantaginha, não é verdade? Será que nas outras tem alguma vantagem? Vocês vão discutir aí, tá? Aí na página 164, nós temos um jogo. O jogo Trunfo. Divirta-se e aprenda. Vamos comparar algumas características de diferentes monstrinhos. Para isso, junte-se a um colega e destaquem as cartas das páginas 15 e 17 do material complementar. Então, meninos, lá no material complementar, ó, lá no final da nossa apostila, nós temos a página 15, ó, são cartinhas, estão vendo? E a página 17, tá? Então, destaquem aí. A tio Elide vai ler as regras para vocês, ó. Embaralhe as cartas. Então, depois que vocês destacarem todas as cartinhas, vocês vão embaralhá-las, tá? E distribua igualmente entre os jogadores. Então, vão ter 2 jogadores, tá? Então, vocês vão dividir essas cartas em 2. O jogador não pode ver as cartas do oponente, estão sempre viradinha para baixo, tá? Decidam no par ou ímpar quem será o primeiro a escolher.
qual informação vai ser disputada. Então, vamos lá, ó. Vocês vão tirar par ou ímpar. Quem ganhar vai escolher. Ah, eu quero que seja a altura. Ah, eu quero peso. Ah, eu quero o ataque. Aí, quem ganhar no par ou ímpar vai disputar qual é a informação que vocês vão disputar entre os monstrinhos, tá? Em cada rodada, os jogadores retiram uma carta, cada um, e o jogador da vez escolhe uma informação entre altura, massa, ataque, defesa ou agilidade. Então, cada um vai pegar uma cartinha e aí o jogador da vez vai falar, olha, nós vamos disputar agilidade. Ou aí outra vez, a altura, a defesa. Então, cada rodada vocês vão escolher o que vocês vão disputar, tá? Cada jogador fala a quantidade referente à informação que está indicada em sua carta. Aquele que possuir a quantidade maior fica com a carta do outro jogador e tem o direito de escolher a próxima informação na carta seguinte, tá? Então, o jogador que ganhar, por exemplo, eu escolhi a defesa. Quem tiver a melhor defesa, vamos supor que eu esteja jogando com algum aluno, tá? E a minha carta tem a defesa maior do que a do meu aluno. Então, eu vou ficar com a carta do meu aluno e ainda vou escolher qual é a próxima informação que a gente vai disputar, tá? Então, eu ganhei a carta do meu aluno, porque a minha defesa é maior, e na próxima eu vou disputar agilidade, tá? As cartas utilizadas em cada rodada não devem retornar ao jogo, fica com cada um. Com cada um não, com quem ganhar aquela rodada, né? Vence o jogo quem ficar com a maior quantidade de cartas. Eu amei esse jogo, muito bom. Ó, por exemplo, aqui nós temos um exemplo, ó. Duas crianças estão jogando, então, ó, as cartas distribuídas, tá? Divididas em dois. Eles estão disputando a defesa. Então, o menininho aqui falou, ó, defesa 54. E a menina, defesa 95. Então, quem ganhou? A menininha ganhou a carta do menino, não é? E ela vai escolher qual é o próximo item a ser disputado, tá? E quem ganha? Ganha quem tiver mais cartas em mãos, tá? Dica: ao término do jogo, destaque o envelope da página 19 do material complementar. Então, lá na página 19 tem um envelope para vocês guardarem todas essas cartinhas para poder jogar novamente, porque, gente, trunfo é muito bom, é maravilhoso. E aí vocês ainda conseguem ver, né, as medidas de comprimento, medidas de massa, defesa. Vocês estão trabalhando vários conteúdos e aprendendo e brincando, que é o mais legal ainda, né? Atenção para nossa tarefa da última aula, vamos lá? Tarefa da aula de matemática, capítulo 13, parte B. A tarefa, meninos, está lá na página 174, tá bom? Exercício 17 e exercício 18. Vamos lá. 17. Cada garrafa na caixa abaixo contém 2 litros de suco. Então, aqui nós temos, ó, várias garrafas. Cada garrafa tem medida de capacidade de 2 litros, tá? Nessa caixa A, quantas garrafas? Então, vocês vão contar quantas garrafas tem, tá? Quantos litros de suco? Bom, se você contar a quantidade de garrafas e multiplicar pela quantidade de suco de cada garrafa, a gente vai chegar no total em litros de suco, não é? B, quantos litros de suco há em 5 caixas como essa?
Então, depois que você souber quantos litros de suco há em uma caixa dessa daqui, aí você vai multiplicar por 5, tá bom? E aqui o exercício 18. O quadro ao lado apresenta a capacidade de alguns recipientes. Então, aqui nós temos uma tabela, tá? Recipiente A, B, C e D e a capacidade de cada recipiente. Recipiente A, 250 ml. Recipiente B, 500 ml. Recipiente C, 1 litro. E recipiente D, 4 litros, tá? Aqui vocês vão responder, ó. A. Qual recipiente possui a maior capacidade e a menor capacidade? Tá? B. A capacidade do recipiente B, ó. Recipiente B é quantas vezes maior do que o recipiente do item A, do recipiente A? O B é quantas vezes maior que o A? Fácil, né? É fácil. C. A capacidade do recipiente D, ó, D, é quantas vezes maior do que o recipiente C? O D, ó, é quantas vezes maior do que o C? Respondam aqui. E assim nós finalizamos os nossos conteúdos apostilados e também a nossa última aula. Meninos, eu espero ter acrescentado pelo menos um pouquinho no conhecimento de vocês. Foi um prazer imenso estar todo esse tempo com vocês, tá? Eu espero de coração que lá em 2022 tudo esteja bem melhor, que todos nós estejamos nas salas de aula, né? E que vocês continuem se empenhando. Prometam para mim, tá bom? Um beijo enorme, gratidão gigantesca por ter ficado com vocês todo esse tempo, tá bom? Beijos, se cuidem!